Oi, eu me chamo Isabela Petri, eu sou fisioterapeuta obstétrica em Florianópolis, Santa Catarina, formada pela Escola Materna. E hoje, graças a Deus e à escola, eu sou a fisioterapeuta obstétrica que eu gostaria de contratar se eu estivesse grávida. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Escola Materna, esse espaço em que a gente traz para vocês conhecerem as nossas alunas pós-graduadas em fisioterapia obstétrica aqui pela Escola Materna, para elas dividirem com vocês um pouco da trajetória, para que elas possam inspirar cada vez mais fisioterapeutas que querem, que têm interesse em fazer parte dessa especialidade, que, na minha humilde opinião e baseado em dados, é sim a área mais próspera hoje da fisioterapia. E hoje eu vou apresentar para vocês a história da Isabela. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Isabela! Muito obrigada, Bettina. Obrigada pelo convite. Bela, vamos já começar com você compartilhando aqui com o pessoal onde você atende, como que funcionam os seus atendimentos e, principalmente, eu quero que você não esconda nenhum detalhe da sua trajetória até aqui. Como que era a sua vida antes de você entrar para esse mundo, como foi a sua jornada, e aí a gente vai batendo esse papo gostoso para que o pessoal possa te conhecer melhor. Perfeito, Bettina. Então, hoje eu atuo em Florianópolis, Santa Catarina, mas eu não sou daqui. Eu sou do Rio Grande do Sul, de Pelotas, e eu estou aqui há 3 anos, atendendo há 2 anos e meio. De fato, meu principal nicho é a obstetrícia, vamos dizer assim, as condutas que eu mais realizo em consultório são voltadas tanto para a gestação quanto para o pós-parto. E atualmente eu também estou atuando no pós-parto imediato, com taping, graças à escola também, né? Que com a formação continuada a gente consegue ter esse contato com outras técnicas, além do que a escola também oferece já no seu currículo. Hoje eu estou num consultório próprio, é uma realização para mim. Maravilhoso. Estou até falando dele, é um grande sonho para mim. Não foi uma realidade, né, de início, até porque eu não era conhecida aqui, né? E eu estou atuando aqui há um semestre já, com planos de expandir para uma maternidade referência aqui, que tem um hub. E ela inaugurou há pouquíssimo tempo, então a gente está construindo uma equipe para atender alguns turnos, dando essa assistência diretamente para o público do hospital. Então, também com o mesmo foco, né? Atender tanto a gestação como também, possivelmente, durante o parto e no pós-parto. E você me pediu para falar da minha trajetória, né? Até então, porque nem sempre foi assim. Eu conheço a Bela há muito tempo, nem sempre foi assim. Exatamente. Exatamente, Bettina. Eu acho que eu tenho que começar lá de Adão e Eva para explicar tudo. Eu sou assim. Então, a minha decisão de ser fisioterapeuta, ela não veio assim de prontidão. Até uma coisa bem comum que aconteceu na minha turma, que mais pessoas não pensaram na fisioterapia logo de cara. Então, eu pensava em ser dentista. Desde pequena, eu tinha esse foco. Mas a minha mãe sempre viu uma aptidão minha com pessoas, principalmente com pessoas com síndrome de Down. E ela não conhecia muitos nichos, né, da fisioterapia naquele momento. E eu também tinha uma ideia muito vaga do que era fisioterapia. E aí, desde uma conversa que eu tive com ela, num fim de tarde, assim, e era uma opção de um curso na minha cidade, eu resolvi tentar a fisioterapia e passei logo de cara, na primeira tentativa de vestibular. Decidi cursar. No início, me senti um pouco, vamos dizer assim, insegura com algumas partes dos estudos básicos, né, fisiologia, bioquímica, porque eu creio que a minha formação de ensino médio, ela não era tão preparatória, assim, como outras escolas mais fortes da minha cidade. E aí teve esse baque inicial, assim, mas logo depois eu consegui ter uma sistemática de estudos bonitona, que eu acho que ela me leva até hoje, e eu me considero hoje, apesar de naquela época não perceber, uma CDF zona, assim, que você já deve ter reparado pelos nossos papos. E não foi logo de cara que eu conheci a fisioterapia pélvica dentro da faculdade, foi nos semestres finais.
mas eu sempre tive envolvida em projetos extras, né, da graduação, muito movimentada pelos aqueles créditos especiais que a gente tinha que cumprir no currículo. E aí, contando um pouco sobre isso para uma amiga que já era egressa dessa faculdade, ela sugeriu: por que tu não é bolsista de iniciação? Vai te sobrar horas. E aí começa o meu flerte com esse mundo, né, mais quantitativo, mais da docência, né, mais de pesquisa, vamos dizer assim. Então, no segundo ano, eu já fiz um processo seletivo e eu tive meu primeiro contato com o mundo das gestantes. A gente tinha um projeto que ele englobava tanto a área de odontopediatria, psicologia, nada atrelado à fisioterapia, mas eu era uma bolsista responsável por entrevistar gestantes adolescentes. E aquilo foi uma quebra de gelo, assim, para mim, para ter um contato maior com o público, porque eu era muito tímida. Eu ficava muito nervosa para cumprir aquele papel, de fato ele era bem importante, tinha uma série de regras, né, bem sistemático para se cumprir aquele projeto de pesquisa. E eu fiquei durante 2 anos a 2 anos e meio envolvida nesse meio, em paralelo à faculdade. Só que em um determinado momento eu vi que eu não estava desenvolvendo nada em relação a técnicas e coisas próprias da fisioterapia. E aí começa aquela parte final que tu não sabe para onde é que tu vai, né? Para que especialidade, se vai direto para um mestrado, residência, ou vai direto para clínica. E eu me sentia bem insegura com a parte clínica. Era uma coisa que tinha um terrorismo, tá, Betina, dos egressos, assim, e do público que já tinha passado por semestres acima, eles tinham um terrorismo, assim, com a gente, com a cobrança. E eu me vi um pouco perdida, então eu saí desse projeto de pesquisa, já que ele não tinha muito a ver com as questões de físio. E aí eu fui para um projeto dentro da universidade, que era com hemofílicos, nada a ver com o público de gestantes. Mas, nesse mesmo momento, eu tive as cadeiras mais em relação a gineco, obstetrícia, uro, enfim, né? Só que eu tenho para te falar que ela era bem fraquinha, tá? Eu acho que a professora se sentiu um pouco insegura em botar o nosso público ali, que de fato a gente era pessoas mais jovens, vamos dizer assim, em contato com a região íntima de alguém. Então a gente fazia exercícios para adutores, aquela coisa toda meio engambelando, assim. E Bela, a sua professora, ela era, assim, da área da saúde da mulher? Ela fazia atendimentos? Sim. Eu sinto que... Quantos anos você tem, Bela? Desculpa a pergunta, assim, bem... 31. Então, assim, 31. Eu acredito que quando você entrou na faculdade, muitas coisas eram diferentes. Até, assim, a popularização da saúde da mulher como um todo, não só a fisioterapia pélvica, que você é fisiopélvica e atende, obstetrícia também, né? Mas eu acredito que antes, até as pessoas, os próprios professores tinham um certo tabu, os alunos, né? Nem todos os alunos têm maturidade para lidar com aquilo e... Então, eu também sinto isso, embora a minha faculdade tenha sido incrível na saúde da mulher, assim, e eu sinto que foi um privilégio, porque eu vejo hoje com as nossas alunas que a minoria tem acesso, mas eu acredito que você foi, assim, vítima de algo que é comum dentro das faculdades de terapia, né? E aí a gente via aqueles protocolos de tratamento de meses, anos com uma mulher ali se submetendo àquelas técnicas, né, que hoje a gente sabe que são ultrapassadas, mas para aquele momento, e até pelo contato, tá, Betina? É uma cidade de interior, então se tu não sai desse nicho, tu não vai ter acesso, né? Não vai ter contato com outras técnicas. E hoje, ressaltando o que você falou, eu noto isso, noto que pessoas que estão se formando atualmente têm muito mais bagagem técnica, muito mais contato com a pélvica em si, né? A realidade. Isso é ótimo, né? Diz que a gente está avançando. E aí, nesse momento, começou uma pulga atrás da orelha.
né? Já tinha aquela questão de ter contato com as gestantes, por mais que não seja nada da físio, mas eu já fazia trabalho de iniciação científica, então tudo eu meio que tinha que pesquisar desse público, né? E aí tinha um simpósio na área de pélvica que essa professora divulgou, e eu e duas colegas da minha turma fomos até a cidade vizinha, Rio Grande, fazer esse simpósio. E ali começou a pipocar ideias do que eu faria de TCC, que era uma coisa que me preocupava também, de como ia ser, com essa minha questão toda já de ter vivenciado coisas em pesquisa, como eu ia, enfim, qual o tema, né? E, de fato, eu fiz um trabalho de análise de perfil de quem eram as puérperas, né, que estavam internadas ali no pós-parto imediato no nosso hospital universitário. Então, eu tracei um perfil delas, eu me senti muito à vontade com o tema, e ali eu já sabia que eu gostaria de ser fisioterapeuta pélvica e muito provavelmente na área da obstetrícia. E aí, depois disso, eu fiquei um pouco perdida de novo, porque lembra que eu me senti insegura em relação à parte mais clínica da coisa. E aí eu participei do edital do mestrado e passei logo de cara, assim, na mesma universidade. Fiz sem muito, vamos dizer assim, muita confiança de que eu iria passar. E, de fato, passei com o mesmo grupo de pesquisa. E ali, Betina, a gente está falando de 2017. Foi um dos piores anos da minha vida, assim, em relação à parte mental, tá? Eu era a aluna mais nova desse mestrado, da turma. Eu estava do lado de profissionais altamente gabaritados da minha cidade, pessoas que na época tinham 40 mais anos, ou também jovens médicos que têm um outro ritmo de estudo, que a minha formação em graduação era muito mais voltada para a parte clínica, então a gente não tinha muita bagagem de iniciação. Se não fosse essa questão da pesquisa, eu não saberia absolutamente nada. E aí eu me vi muito insegura porque a gente tinha que apresentar trabalhos, e aí logo depois da saída de um desses meus colegas ia eu lá, né, apresentar o meu trabalho, e eu ficava extremamente nervosa, insegura, porque todos eles estavam performando bem e eu ainda me sentia um pouco perdida nisso, de não saber se era isso mesmo que eu queria, enfim. E nesse momento eu peguei uma professora como orientadora, que ficou comigo os 2 anos de mestrado, e ela me deu oportunidades de exercer a parte da docência também, bem prematuramente, assim. E ali eu gostei também dessa coisa, assim, de brincar, de ser professora, né? Aí eu fiz um trabalho, que ele também tinha a ver com um grupo de mulheres, que a gente via estudo de corte, né? Então, vários momentos da vida daquela mulher. Então, pegava desde a gestação até o pós-parto. E uma das nossas investigações era nos 3 meses da criança e 3 meses de pós-parto. Só que eu peguei mais a parte, vamos dizer assim, da criança do que da mãe. E ali também foi uma coisa que eu não me via naquele trabalho, sabe? Eu remei muito para concluir aquele artigo. E aí a gente investigou o quanto o aleitamento materno exclusivo, que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, dá incremento, ou seja, beneficia o desenvolvimento motor dessa criança. E aí esse artigo foi publicado, eu fiquei muito feliz, e aí começou uma crença de que eu era capaz, que estava tudo certo, assim, que, nossa, o meu trabalho, por mais que eu tenha me autocobrado demais e por mais que o meu estado psicológico naquele momento não fosse um dos melhores, o trabalho foi muito bem. E aí eu estudei para o doutorado, mas eu não queria ir para o doutorado. Nesse meio tempo, eu fiz a fisioterapia, a pós-graduação em fisioterapia pélvica em Porto Alegre, e ali eu vi o mundo à parte fora Pelotas. Eu vi que as coisas fora de Pelotas estavam andando muito.
Olha só que interessante isso que você falou. Até muito obrigada por estar compartilhando isso com a gente, mas muitas vezes a gente acha que em tempos de Instagram, em tempos de comparação, em tempos de estou num grupo de pessoas de 40, 50 anos ou muito mais avançadas profissionalmente da gente, a gente acha que não é natural se sentir mentalmente mal, né, com a saúde mental bagunçada. Então, assim, eu também acho que o campo, o mundo acadêmico, o mundo mais focado na publicação e nessa briga de quem tem mais título, briga de quem tem mais artigo, enfim, ele pode ser, não necessariamente ele será, mas ele pode ser muito tóxico, digamos assim, essa palavra está caindo em uma certa... Pessoas estão um pouco criticando um pouco esse termo, mas pode ser, sim, um pouco tóxico, te deixar mal. Então, eu só queria fazer esse adendo aqui para quem está nos escutando. Cara, se você se sente ansiosa, se você se sente, meu Deus do céu, eu nunca vou ser como aquela pessoa. Se você se sente, meu Deus, eu nunca vou ser capaz, os meus pacientes nunca vão me escolher porque eu não sou como aquela pessoa, você não está sozinha. Temos aqui a Isabela mostrando pra gente que isso passou pela vida dela, mas também não travou ela para estar hoje onde ela está. Então, ela conseguiu superar isso. Então, só quis fazer esse parênteses para... Jô, você também pode estar passando por algo que eu passei, que Bela passou. É extremamente importante esse parênteses. Betina, e aí eu fiz a pós-graduação em Porto Alegre e vi que tinha um mundo à parte ali, que eu queria realmente a área da pélvica, e eu tive um único módulo em mundo da obstetrícia, e eu achava pouco, né? Eu achava, assim, muito prematuro, muito embrionária a coisa. Com isso daqui eu não vou conseguir. Você estava na época, agora que você realmente se aprofundou, você tem certeza, né? Que é muito pouco, muito superficial. Exato. Passei no doutorado com um estudo. Aí não era uma coisa, vou ver o que vai dar. Passei para o mesmo programa com bolsa de estudos. O que me dizia que eu não poderia, em hipótese alguma, ter outro vínculo empregatício. Então, por mais que eu já tivesse a pós em pélvica, eu não poderia atuar nela naquele momento. E aí eu estava em outro contexto psicológico, estava com outra orientadora. Eu senti uma quebra de visão, assim, não posso negar, em relação ao como uma professora, o quanto os professores são importantes na nossa vida, assim. E ali eu vi na prática o quanto isso seria importante, porque estourou a pandemia. E aí eu tive que ter todas as minhas orientações através de videochamada. E aí é um processo mais solitário, a pandemia em si já trouxe isso, né? Mas o projeto se desenvolveu bem em relação ao que eu me propus a fazer, a gente mudou um pouquinho o tema. Naquele momento eu não tinha como coletar nada, né, de dados, então a gente pegou os bancos já coletados antes, né, dos estudos, no mesmo nicho, e eu investiguei dados sobre o aleitamento materno, que até depois, através da formação continuada, eu pude trazer aqui para a escola materna, né, e eu fico muito feliz com isso, porque, como a gente falou, esse mundo ele é cruel, né, ele não é assim algo que tu possa escrever livremente, né? Ter uma subjetividade. Então tem que andar dentro daquele quadrado. Se tu sai, tu está sendo antiético. E aí trazer esses dados para pessoas se beneficiarem com ele, né? Profissionais, como também para o meio científico, acho que aí a gente completa tudo, sabe? Aí eu me sinto completa de que realmente valeu a pena. E nesse momento da vida, eu conheci a escola materna através da nossa colega Jodeli. A Jodeli fez a pós-graduação, eu nem sei se ela sabe disso, tá? Ainda era a plataforma Hotmart, era um curso, e eu via que ela postava aquele curso, e eu com aquela pulga atrás da orelha em relação a ter sido pouco, né, essa pós-graduação de Porto Alegre. Eu conheci a Jodeli nessa pós, e aí eu fui atrás por um print, tá? Eu cavoquei, assim,
quem é essa pessoa, que no caso é tu, do que a gente está tratando, qual é o nível desse curso. E ali tu me pegou na questão do ranking, que a questão do ranking eu nem sabia que ela seria né, uma realidade, mas ela me impulsionou a não parar. O que é o ranking, né? A gente saiu, né, de uma plataforma e passou a ter uma plataforma própria, e nessa plataforma própria, por engajamento, né, assistir aula, mandar comentário, fazer os quiz, os exercícios, né, dar conta do recado, mostrar que você está estudando mesmo, te pontua mais, né, então você fica na frente no ranking e você vê os seus colegas. E a gente colocou essa função, até por um outro motivo, Bela, não sei se você presenciou isso e até sentiu isso no seu próprio doutorado, que você falou que você fez na pandemia, que é o seguinte, e por ser online, nós precisamos nos esforçar mais como professores para fazer os alunos quererem se motivar. E se tem uma coisa que, assim, a gente se esforça muito para os nossos alunos não comprarem o login e senha e esquecerem, sabe? Exato. Não, tá lá, um dia eu faço, tem um ano, daí passa um ano e não fez nada. Então, isso pode até acontecer, mas não por falta de tentativa nossa. Então, essa gamificação, digamos assim, é uma das coisas que a gente se esforça para vocês, não desistirem, porque o online eu acho incrível, Bela. Depois até vou te pedir para você falar um pouco sobre isso. Eu até, hoje em dia, prefiro fazer coisas online, porque eu faço no meu tempo, faço rápido. Mas se você não tiver essa disciplina e essa vontade de aprender, você está aí suscetível mesmo a cair no esquecimento e aí a transformação não acontece. Se você não consumir esse conhecimento, você não vai aprender, né? Exatamente. E aí foi o pulo do gato, porque por ser online, eu ter outras atividades, aquilo dali... Bom, eu compartilhava nos meus melhores amigos o meu ranking, assim, para tu ver o grau de intensidade de que eu queria devorar a plataforma, né? Então eu via, revia, eu fazia, por exemplo, café da manhã e te deixava falando ali no computador, né? A mobilidade, até hoje eu revejo mobilidade, que é um dos tópicos que eu mais quero ter em repertório, e eu digo para as gestantes, né, construir um acervo na cabeça, e o nome do módulo de mobilidade é um acervo, né? E ali eu me encontrei muito, eu, CDF de novo, comecei a fazer resumos, então eu resumi até a tua respiração. E aí depois veio o convite, né, para fazer a parte da pós-graduação, fazer esse upgrade, vamos dizer assim. E eu concluí, né, a formação na pós em obstetrícia. E aí, logo depois concluí o doutorado e aí a gente já está se aproximando do momento atual que já foi dito, que eu defendi a tese numa semana, na outra eu me mudei para Florianópolis. Eu lembro desse momento, assim, que a gente estava nesse processo que você fez o upgrade para a pós, né, que a gente começou a pós-graduação em fisioobstétrica aqui, a gente está falando de 2022. Isso. E a gente está falando também de uma Isabela que estava muito cheia de sonhos e de planos para o futuro, mas também com aquela sensação de será, né? Nossa, eu vivo o sonho todo gaúcho é morar em Florianópolis, né? O que mais tem aqui, eu moro em Florianópolis também sou gaúcha, o sonho de morar em Florianópolis é muito forte. E aí, muitas vezes, a gente fica com essa coisa na cabeça, né? Eu quero sair da minha cidade pequena. Quem mora em cidade pequena, gente, você pode continuar e ser muito feliz na cidade pequena, mas quem tem essa vontade de mudar de realidade, de mudar de ambiente, de morar numa outra cidade, é muito desafiador esse processo. E no caso da Isabela, era ainda mais desafiador, porque ela não estava, assim, mudando só de cidade, ela estava mudando de vida, ela não atendia ainda, ela não tinha esse repertório de como eu vou procurar pacientes, como eu vou ganhar dinheiro, como eu vou, enfim, né? Você tinha parentes aqui? Eu tenho uma prima da minha mãe, que é a minha rede de apoio, e uma grande amiga. Mas assim, não uma avó, um pai, não, né? Não. Foi na cara e na coragem. Eu lembro da sensação de estar embarcando de ônibus com uma mochila muito grande, assim, e a sensação do coração tá miudinho, assim, de o que eu tô fazendo da minha vida, né? Porque era muita novidade. Eu nunca tinha morado sozinha,
eu nunca tinha procurado emprego, nunca tinha, vamos dizer assim, ter contato com médicos, é, botado a cara a tapa e me vender. E aí, no momento que eu cheguei aqui, Betina, um dos pulos, assim, do gato, vamos dizer assim, foi assistir o módulo de vendas, né, da pós-graduação, que me ajudou muito nesse início, porque eu estava totalmente sem rumo. Eu fiquei 6 meses sem atuar em nada da parte clínica, ainda com muito receio, porque ainda estava tudo no mundo da teoria. Eu lembro de uma videochamada que a gente teve de alinhamento, e eu te falei naquele momento, que acho que vale o parênteses, que eu iria ser sócia investidora de uma franquia de roupas. E o teu olhar naquela chamada, eu nunca vou esquecer, do tipo assim, o que tu tá fazendo da tua vida, sabe? Tu tem tantas outras aptidões e eu não enxergava com tanta clareza como você enxergou, outras pessoas também enxergavam. Era totalmente insegurança de dar o primeiro passo. E aí eu reforço a importância de algo que eu gostaria muito de deixar aqui registrado, que é a energia que tu deposita em relação a tudo que tu faz desde o momento que era pela plataforma Hotmart. E esse momento do podcast é importante não só para registrar as coisas boas e ruins da minha trajetória, mas também o quanto você foi, vou usar a palavra, vulnerável ao ponto de nos trazer as tuas experiências como profissional também. E aí aquela bendita frase que a gente tem que sempre frisar, né? Que é uma vela acende outra vela. E aí eu acho que entra algo que eu me identifico muito contigo e com a tua trajetória, com tudo que tu conquistou e vem conquistando, que é o que a gente promete, a gente entrega. O que a gente fala, a gente faz. Que eu acho que isso daí é o que mais me pega em manter contato com todo o conteúdo. Te dá a sensação de que é possível, porque tu tá vendo uma pessoa que de fato conquistou. Além disso, me dá a sensação de que a energia é boa, não é pessimista, não é negativa. Então tu vê que tu deposita essa energia assim, e isso foi essencial para minha realidade aqui sozinha. Então, toda vez que eu te assistia e tinha brilho no olho, tinha entusiasmo na fala, tinha essa coisa assim de vamos lá, sabe? Aquilo me dizia assim, nossa, dá para eu usar esse módulo de vendas aqui e não ser uma pessoa a chata da venda, sabe? Ah, dá para eu aplicar essa técnica aqui porque ela de fato dá resultado, sabe? Confia. E a gente viu isso também na imersão, né, do nossa conclusão lá do último dia. Então, isso é uma das coisas que eu mais, assim, vejo que me deu uma rede de apoio, porque de fato eu não conhecia ninguém, não conhecia profissionais nem da físio, nem contatos para fazer esse networking inicial, né? Foi tudo conquistado aos poucos. Eu queria só falar sobre isso, porque eu acho que é importante que a gente faça esse reforço de como o ambiente é destino. O ambiente em que a gente escolhe ficar, ele é o destino da nossa vida, ele vai modificar o futuro. E eu falo isso porque hoje a gente tem, né, a pós, mas eu brinco que a pós ela é só um plano de fundo para algo muito mais forte, que é o nosso ambiente, que é a nossa comunidade ali. E quando eu falo isso, é porque, por exemplo, a gente tem alunas em Goiânia, em Rondônia, em Pelotas, em Florianópolis, em São Paulo, no Nordeste, em Sergipe, enfim. E aí, querendo ou não, as mulheres do Sergipe precisam que a nossa aluna Ianca atenda essas mulheres. Ela não vai sair de lá só para ficar perto de mim aqui em Florianópolis, porque a minha energia é boa. Então, a gente tem que se aproveitar, sim, dessas oportunidades de comunidade mesmo, sabe? De fisioterapeutas que não querem puxar o tapete uma da outra, que, pelo contrário, querem se apoiar, querem discutir com as clínicas, querem dividir o que está funcionando, né? Querem, nossa, eu fiz esse anúncio e deu certo, eu fiz essa técnica e deu certo, enfim. Não necessariamente precisa ser no nosso grupo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, pode vir, é incrível ter você. Mas se cercar, né, de ambientes que vão te
te colocar para frente, porque te puxando para trás já tem muita gente. Já tem a tua trajetória, tem a família que muitas vezes não apoia, tem o marido que muitas vezes não apoia, muitas vezes a gente tem mães que vêm nos procurar, que tem um nível de dificuldade muitas vezes maior. Então, só, de novo aqui, eu vou interrompendo a Bela só para... Se não ficou claro para você, isso tem que ficar. O ambiente que você tá é o destino que você vai ter. Então... busque se cercar de pessoas que também te fazem acreditar que você é capaz, que você vai conseguir, e que estão ali, ó, vai que vai dar certo, né? Exato, bem isso. E aí, nesse primeiro momento, eu atuei no espaço de outras pessoas, e agora, ouvindo você dizendo, me lembrou de uma das primeiras gestantes que eu atendi, que o nome da bebê dela ia ser Betina, e de tanto que foi dito o nome Betina perto do telefone, ela conheceu o teu trabalho. E ela estava em São Paulo naquela época, e acho que você também estava morando lá naquela época. E foi através da escola materna, do acervo de profissionais, que a Betina me indicou para ser a profissional que iria atender essa mulher. E aí eu disse assim, nossa, isso é muito mais amplo do que a gente pode imaginar, né? E aí a gente acho que consegue narrar e relatar o grau de rede de apoio que a escola é, né? Para pensar, uma pessoa vem e me pergunta, Betina, eu quero fazer fisioterapia obstétrica, eu tô grávida. Quem que eu mais vou confiar? As alunas que eu acompanhei ao longo do tempo, que eu sei do potencial, eu sei que vocês são tão incríveis que vocês mesmos gostariam de contratar se estivessem grávidas. Então, assim, para mim, é muito fácil indicar vocês, porque eu confio, eu contrataria a Isabela para você pensar no nível de confiança. Às vezes a Isabela não acredita que ela é tão capaz que as pessoas vão contratar ela, assim como vários fisioterapeutas, principalmente no início, quando não tem muitas evidências do quão competente se é, a gente fica um pouco inseguro, mas o catálogo, né, que a gente tem aqui de indicações é uma das coisas mais incríveis que a gente sente prazer em indicar pacientes que nos procuram para as nossas alunas, porque a gente sabe que elas são incríveis. E se elas não souberem resolver, elas vão ter onde achar, discutir e saber a solução. E aí, Betina, que eu, obviamente, estava incomodada, né, em não estar no meu lugar, assim, é algo que eu sempre sonhei em ter um lugar próprio para atender, né, da forma como eu queria, e aquela coisa assim, do jeito que eu deixei vai ficar. Estava atendendo convênio nessa época. Tava atendendo convênio nessa época. A maioria das pacientes era convênio, onde eu deixava de 20% até 50% do que eu arrecadava de faturamento para o ambiente, né? Para a clínica que me contratou. Eu pareço Faustão, né? Interrompendo as pessoas, deixando as pessoas falar, desculpa por isso. Uma vez que a gente conversou e você estava nessa clínica e você me falou uma coisa que me deixou muito tocada, que eu acho que você já estava nesse despertar de incômodo, né? Mas eu lembro que você tinha uma colega nessa nossa conversa, que você tinha uma colega que você muitas vezes não se posicionava como uma autoridade, enfim, sendo que você se sentia muitas vezes até com conhecimento. Eu não sei se eu estou falando algo errado, você pode até me corrigir. Você é sempre muito humilde, mas dava para ver que você se sentia até, assim, que a sua eficácia não ficava nada atrás daquela pessoa, mas você se sentia até um pouco inferior. Mas eu lembro que nesse processo você já estava despertando que você não merecia se colocar naquele lugar. Isso, eu acho, Betina, que em relação, assim, à minha criação e da onde eu vim, tem muito isso. De me sentir que eu tenho que sempre buscar a validação de algumas pessoas, sabe? Eu acho que eu estava tudo aqui dentro, só que eu não estava performando da maneira correta. E aí eu via muitas vezes a validação das outras pessoas, mas mesmo assim ainda faltava o confia em mim mesma, assim. E isso foi vindo ao longo do tempo, e uma coisa que eu nunca esqueci, que eu faço até hoje, é o caderninho das evidências. Né? Então, eu tenho uma conversa comigo mesma que toda vez que alguém me fala alguma coisa de positivo, para eu não me esquecer quando tem alguma adversidade, alguma coisa, e eu lembro que foi você que me ensinou a ter o caderninho das evidências. Então, até hoje eu tenho ele. E aí tá, extremamente incomodada,
vendo outras pessoas com outras bagagens, como você relatou, e tendo mais oportunidades, que daí a gente vê mais uma vez a importância das vendas e do posicionamento, e aí essa incomodação. E aí as pessoas já começaram a me dizer: olha, vê salas, né? Namora a possibilidade, porque para mim, nessas minhas crenças, era algo assim muito utópico, muito impossível ter um espaço físico, né? E de fato não era nada, era uma coisa da minha cabeça. Então, ano passado eu dei esse passo, morando em outra cidade, conhecendo profissionais, mas ainda numa sensação de, nossa, ainda tem muito para conhecer, mas é aquela coisa, não vamos esperar o cenário perfeito, porque ele não existe, né? E aí que é uma paz interior, assim, é um divisor de águas ter essa possibilidade de performar algo que é um sonho, né? E eu sempre digo, se me tira a minha profissão me tira a minha performance profissional, eu vou ter um baque, assim. Então é o que eu mais me dedico atualmente, ao longo dos anos, para ser a profissional que eu gostaria que, né, meus familiares fossem atendidos, assim, né, e aí vem o que eu vejo, assim, que é essencial, que a gente viu lá na introdução da pós-graduação, que é aqueles passos básicos, né, do saber coisas extras que vêm através de questões históricas, antropológicas, filosóficas, sociológicas. Eu amo esse nicho também. E, e o porquê das coisas, né? Do porquê que a gente está fazendo tal técnica. E eu vejo que esse é o meu diferencial hoje, né? De ter essa bagagem extra técnica. Tá, eu vou fazer porque tá dando resultado, ok. Mas o porquê disso? Então, acho que a minha marca registrada é o acolhimento e a escuta ativa, mas também sempre frisar em todos os primeiros contatos e quantas vezes forem necessárias a questão do motivo pelo qual a gente está se preparando para o parto, por exemplo, né? E aí a minha grande escolha não é só pela obstetrícia, não é somente isso do ter contato com gestantes adolescentes, de fazer parte de mestrado, doutorado ou outras formações nessa área, mas também eu vejo que essa vivência da gestação para uma mulher, ela é um divisor de águas. E aí eu acho que, assim, eu fico com um dó muito grande de quem não teve a oportunidade de se preparar para o parto. Mulheres que sofreram violência obstétrica e nem sonham com isso, e aí a gente vê o quanto esse assoalho pélvico teve as suas adversidades e as suas consequências por não ter se preparado para o parto. E eu acho que aí está o pulo do gato, a importância da gente educar a população da importância da gestação, porque até então é uma coisa de, é para público privilegiado, é para, né? E não, eu vejo que se não fizer o preparo gestacional, a gente pode ter consequências bem severas em relação à longevidade dessa mulher. Então, acho que isso contribui o meu brilho no olho, assim, de estar junto nessa vivência, não só nas coisas que a gente sabe que são fofas da gestação, mas do perrengue, como a gente sempre falou nas aulas, né? Vai ter perrengue. E qual é o perrengue a gente vai descobrir na vivência, né? E aí eu vejo que eu tenho essa sede pela vivência do todo. Então, além do acompanhamento gestacional, tem muita conversa para eu entender todos os pilares lá da vida da mulher, que é muito bem batido durante as aulas da pós, né? Como é o aspecto dessa mulher? Ela é mais introspectiva, mais tímida? Qual é a linguagem corporal dela, né? Tudo isso frente ao parto vai se manifestar ali, né? Então,
tudo isso eu fui tendo muito mais contato através da pós, que contribuiu para essa minha, vamos dizer assim, aptidão, para que ela floresça e se baseie, assim, da forma como eu vou tratar o paciente, né? A paciente, no caso. E aí tem as questões, né, de lidar com as adversidades também, né, da cascata de hormônios, de um possível luto, uma possível perda gestacional, uma depressão. Então, a gente vê também o respaldo nas nossas oficinas, né? A questão da religiosidade dessa mulher, né? Questões de trazer conforto para ela nesse momento. Então, eu acho que tudo que a gente vê na pós faz muito sentido para isso. Eu tô anotando muitas coisas aqui na conversa, porque abrem muitas abas, né? E tem duas coisas, assim, que me chamaram bastante atenção nessa conversa, e eu vou pegar uma que você acabou de falar. Eu sinto que profissionais técnicos são muito mais fáceis de se formar, né? Um aplicador de taping, um fortalecedor do assoalho pélvico, né? Assim, não é difícil atender gestantes, não é difícil atender. Pensando no raciocínio clínico, muitas vezes ele é simples. E você sabe que o raciocínio clínico ele é simples na hora da prescrição. Difícil mesmo é você desenvolver essas outras habilidades que exigem responsabilidade, com certeza, né? A gente tem que sempre se preparar para saber quando as coisas não ficam simples, né? Para saber o que fazer quando algo foge do esperado. Mas uma das coisas que eu tenho percebido que é o segredo dela, das pessoas que estão conversando comigo e que eu conheço também, ou que eu consulto mesmo como paciente, é a importância da gente ser interessante e interessado. Poxa, eu estou estudando coisas além do que me é obrigatório. Você está aprendendo sobre entender o contexto social, entender o contexto histórico, entender até as crenças, porque em última instância, e até eu vou te perguntar se você sente isso na sua própria prática, mas em última instância, o fisioterapeuta ele se forma para ser o fisioterapeuta obstétrico, né? Ele fornece para a nossa paciente mais do que técnicas cientificamente eficazes que vão resolver queixas, prevenir disfunções e preparar para o parto. Mas ele também vai ser uma âncora de segurança para essa paciente. E se você tem essa capacidade de interpretar o mundo daquela paciente e conseguir dar, assim, os sinais, os caminhos para ela de não, pode ficar segura, não, isso aqui você tem que se preocupar, não, acho que você está sendo ludibriada. Tudo isso com muita ética, tudo isso com o jeitinho, entendendo os limites da sua paciente, você vai ser só um profissional técnico que vai ser escolhido pelo preço, que vai ser escolhido, que não vai ser indicado muito provavelmente. Eu sinto, assim, que a fisioterapia obstétrica, quando eu brinco que ela é muito próspera, é porque a paciente, ela fica um longo período junto contigo, sentindo prazer nas consultas, porque, assim, fisioterapia obstétrica, gente, nenhuma paciente é confortável, sabe? Ser manipulada intracavitariamente, fazer os exercícios estando grávida, tendo ali aqueles fatores de desconforto. Então, se você não desenvolver essas habilidades de ser interessada pela paciente e interessante, essa linha do tempo, você vai perder uma oportunidade dessa paciente passar um longo período de gestação, intraparto, pós-parto, e quando ela ficar grávida de novo, e quando ela te indicar. Então, assim, se você, fisioterapeuta, está escutando isso, desenvolva essa habilidade de ser interessado e interessante. E agora até eu te pergunto, Bela, você nota esse diferencial que você tem, que você desenvolveu, ou até assim como paciente, você nota que isso faz diferença quando você contrata um terapeuta como um todo? Noto o tornar interessante, porque de fato, muitas vezes a gente até pode, no início isso acontecia, tá, Betina, de eu querer fazer várias coisas para tornar aquilo mais atrativo para a gestante. Então, até uma dúvida que eu tirei contigo lá na nossa imersão presencial é que muitas vezes a gente quer fazer coisas, encher a sessão de mobilidade, várias, porque, vamos repetir isso 10, 15 vezes, o mesmo movimento, e aí vem da aptidão do profissional
em explicar o motivo daquilo e também tornar aquilo interessante, né? E aí vem a questão de tu não ser só profissional, como você disse, técnico, mas também pessoa nesse momento. Esse desenvolvimento ele vem com o tempo e vem com esse ver o paciente como não só a queixa, né? Cara, queixa, mas sim quem ela é, se tem filhos ou não. E assim, aquela coisa que a gente comentava, que você dizia nas aulas, tem anotado na ficha alguma coisa, que música essa pessoa gosta, que livro ela gosta, te interessa pelo livro, na outra sessão tu pode comentar sobre o livro. Ah, ela tem um cachorro? Qual é o nome do cachorro? Anota o nome do cachorro. E isso é uma das coisas que eu vejo, assim, até não é da obstetrícia, mas uma senhora me trouxe um sabonete. Ela lembrou que a gente falou sobre o sabonete e tal, uma senhorinha, né? E aí essas coisas eu vejo assim, nossa, olha só, ela lembrou do sabonete, sabe? E elas também ficam surpresas. Como tu lembra que eu tava indo no shopping escolher um biquíni? Né? Como tu lembra, nossa, como a tua memória é boa, ou fazer a pessoa rir durante a sessão, porque envolve dores, né? Envolve fadiga, envolve várias coisas, não é o legal vir aqui, né, e passar uma hora alguém manipulando, né, teu tecido, enfim, ou fazendo exercícios ativos. É justamente isso, acho que eu frisaria o interesse e também o acolhimento. Acho que essas duas coisas. Muito legal, assim, você ter trazido essas dicas práticas, né, para quem está assistindo já conseguir colocar em prática. Cara, faça esse rapport, né, que é o nome técnico disso. Anota as informações importantes, saiba o nome do bebezinho, pergunte como foi a consulta que ela foi, pergunte se ela melhorou daquela crença que ela estava. Também é importante que a gente até não abuse demais e ache que a gente tem que se tornar amiga. Embora seja muito comum que a gente desenvolva uma intimidade tão grande com as nossas pacientes que elas se considerem nossas amigas, sempre esse foco de ser interessado na vida da paciente, né? Então, só para achar importante, assim, que interessado sempre nos limites profissionais aí, para que, no final das contas, isso traga benefícios para a nossa paciente. E eu também anotei uma coisinha aqui, Bela, me chamou muita atenção ao longo da tua história inteira. Você não é qualquer profissional hoje no mercado. Você tem mestrado, tem doutorado, tem 2 pós-graduações, né? Você não é uma profissional incapacitada no que você faz. Mas, ao longo de tudo que você está falando, eu senti que cada pequeno passo que você foi dando, você precisou de muita coragem. Eu acho que essa é a palavra, assim. Eu queria saber, assim, como foi para você, até olhando para trás, assim, vendo os pontos se conectando, como foi para você essa questão de lidar com as suas inseguranças, de lidar com a sua... Como foi para você se abastecer de coragem? Da onde você tirou isso? O que você fez para conseguir superar mesmo quando você estava com medo? Até eu estava pensando sobre isso antes. Que pequenos passos, eles são válidos. Eu comparo muito a minha trajetória com o esporte. Então eu vejo que pequenos passos ao longo do tempo, eles são válidos, eles constroem algo firme, duradouro. Não queira correr uma maratona logo de cara, né? Eu vejo que o mestrado e o doutorado, se eu não dividisse aquilo em mini partes, ou até a pós-graduação em mini módulos e ver, ó, hoje vai ser isso aqui. E eu vou esmiuçar isso daqui da melhor forma possível. Ter documentado, que daí vem para mim isso, da minha forma de estudar, né? Isso para mim me muniu de que, olha, se a Betina fez, se tá aqui no papel, é uma técnica, eu vou aplicar. Ah, deu certo. Aí eu vou lá pro meu caderno de evidências, ó, a paciente de fato melhorou, ou de fato ela, né, teve um parto com menos tempo. Claro, estímulos sempre. Eu vejo muito a música como uma estratégia, a atividade física como uma estratégia, um lugar legal que eu vá, uma estratégia de ver que é possível, assim, de me reabastecer como dose de, não de disciplina, mas de incentivo para continuar. Eu acho que eu fui um pouco uma coragem meio desapercebida. Quando eu cheguei, botei o pé aqui na ilha de Florianópolis, uma amiga mais velha me disse: eu te admiro pela tua coragem. E eu não sabia do que ela estava falando. Eu fui ver na prática, sabe? E eu acho que a questão toda também é botar a cara a tapa, é se permitir errar,
é saber que aprender com o erro, se mostrar vulnerável muitas vezes, porque assim a gente consegue construir algo mais consolidado e também com pessoas ao teu redor que vão estar ali contigo. Não é fraqueza. Ó, eu tô me sentindo assim, ou tu pode me ajudar em tal coisa. E hoje eu vejo até que com a nossa imersão presencial, era algo até que eu queria te falar, eu tive contato com outras profissionais, obviamente, em diversos níveis. E isso é maravilhoso, porque as técnicas que foram ditas, né, durante a imersão e também essa divisão, o partilhar das técnicas também que as outras profissionais estão aplicando, elas vão construindo algo maior, mas também que até hoje a gente tem que contar, o que tu tem feito? Isa, eu tô ainda engatinhando em certa coisa, tá, mas tu já tentou tal coisa, botou teu nome no Google, tu tem um espaço físico, tá atendendo só online, como é que tá isso pra ti? Eu tô com uma gestante de tantos meses, de tantas semanas, o que tu acha dessa técnica? Tá cedo ou tá tarde? Aí eu sempre me mostro à disposição, porque eu gosto muito dessa troca, sabe? Eu sempre saio com o coração cheio e quente. Ela tá contribuindo para mim e eu com ela, sabe? Dicas da Bela para a gente se sentir mais corajosa. Então, eu gosto muito dessa tua estratégia de pequenos passos, né? Porque às vezes a gente fica, meu Deus do céu, esse objetivo é muito grande. O meu sonho é ter uma clínica com 6 profissionais, no melhor endereço de Florianópolis, lá no Bahia Mulher. E aí você pensa assim, meu Deus do céu, mas para isso eu preciso de dinheiro, para isso eu preciso de um arquiteto, para isso eu preciso de equipe, para isso eu preciso de treinamento, de uma secretária. E quando você pensa assim nessa coisa gigantesca, você vai paralisar, porque o seu objetivo é maior do que você precisa crescer e crescendo para que esse objetivo vai ficando cada vez menor, perto do seu próprio tamanho. Quando eu falo do seu tamanho, é só uma metáfora, né? Porque é para a gente se fortalecer com habilidades, com patrimônio, com recursos, né? Durante esse processo, e também com a nossa própria coragem. Gostei dessa ideia de fragmentar e ter essa sensação de que você está evoluindo. Depois até se me ajuda se eu esquecer de alguma. Também gostei da sua sugestão de você ir comemorando ao longo do tempo, né? Experimentando outros ambientes. Não, pera só um pouquinho. Eu já posso comer o sushi diferentão lá, que todas as blogueiras estão indo, porque eu mereço fazer isso, né? Eu já cheguei nesse nível. Eu já posso ir flertar com um consultório próprio. Eu não vou contratar de primeira, mas eu posso flertar, eu posso fazer o test drive no carro antes de assinar o talão check, né? Ninguém mais assina talão check, mas antes de fazer lá o Pix. Gostei muito dessa dica, isso é algo que eu faço. Eu tenho que fazer de propósito, sabe? Meu sonho é parar de fazer uma tarefa que eu não gosto, né? Tá, mas quando que você vai fazer isso? O que precisa de acontecer para que isso seja viável? Também vem um pouco dessa tua bagagem de metodológica, né? Vamos isso, acho que você herdou isso, ou desenvolveu isso, ou já é teu também, deixar as coisas objetivas, né? E eu acho, assim, que, de novo, reforça aqui o ambiente, né, Bela? O quanto você se conectar com as pessoas que te direcionam. Assim, você falando, eu gosto de ajudar as pessoas e ser ajudada nesse processo. Cara, transbordar na vida das pessoas não te tirar absolutamente nada, né? Ser a vela que acende outras velas sem apagar a própria chama é algo que as pessoas, elas não se dão conta do quanto dividir nas tuas redes sociais com pessoas que talvez nunca sejam seus pacientes, mas que aprenderam a dica de não cruzar tanto a perna, porque isso pode aliviar um pouco a tensão da musculatura íntima. É uma coisa assim, que você perdeu o quê? 15 segundos da sua vida ensinando isso, mas que talvez alguém está aproveitando. A dica do arruma a roupa antes de dormir, para quando você acordar, já se veste para ir para atividade física. Você está transbordando na vida das pessoas. Então, essa discussão, ela tem tantas pessoas que às vezes têm medo de compartilhar, até por medo de estar errado, né? Às vezes não é nem por mal. Eu não vou compartilhar porque, meu Deus, talvez eu esteja errada. Nossa, eu gostei muito dessas dicas. E agora, eu queria até te perguntar, você não acredita que esse fortalecimento do seu músculo da coragem, que é uma virtude que ninguém pode fingir, você pode fingir que você é paciente, você pode fingir que você é bonito, você pode fingir que você é inteligente, mas você não pode fingir que você é corajoso, porque a coragem, ela é baseada nos seus atos. Você não acha que isso também te ajudou até a ser uma melhor fisioterapeuta? Porque você ensina coragem, né, para seus pacientes, ensina. Sim, eu vejo que isso, quando a profissional está insegura, principalmente falando de parto, é algo assim que pode dar uma meleca, tá? Creio eu que eu tenha tanta evidência
física, papel mesmo, de tipo, está escrito, né? Que eu posso confiar naquela informação para eu me munir de confiança, e acho que é por isso que eu fiz tantos resumos e coisas, para eu não gaguejar na frente da paciente e assumir a vontade dela, por mais que ela tenha medo, como a minha vontade também. Então, se ela tiver em dúvida, eu não estou em dúvida de que o parto normal é possível, por mais que tenha seus perrengues. Assim como a cesárea vai ter, a gente vai mostrar os dois lados e ela vai optar. Mas se eu me mostrar insegura ou tendenciosa, ou deixar com que eu escolha por ela, fazer esse terrorismo, isso tudo vai ser um divisor de águas para ela, vai definir muita coisa na vida dela, mas também eu vejo que isso vai ter outra perspectiva, não só da minha atuação ali com ela, mas o que ela vai saber sobre parto, que daí ela vai passar para uma amiga, ou, né, aquilo que a gente falava muito das crenças da família sobre parto, né, durante as aulas. Então, é uma responsabilidade de tanto, e se tu não tiver coragem e firmeza, assim, certeza no que tu tá falando, ou por mais que tu não tenha, ó, eu não tenho essa informação, eu vou te dar ela depois que eu souber. E tá tudo bem, entendeu? Ou, ó, eu te trouxe uma informação aqui pela metade, ou já tem coisas mais atuais sobre ela, né? Então, eu acho que mora aí, mas eu vejo que quanto mais a profissional está capacitada e munida, né, de uma construção toda, isso, nossa, é maravilhoso. E aí revisito toda vez que acontece alguma coisa assim que me deixa um pouco insegura como pessoa, que não tem nada a ver com consultório, eu volto nesse mundo de me imergir ali nessas coisas todas, né, nos fatos lá que a gente falou do que me mostra que eu tenho valor. Porque essas recaídas, elas são do ser humano. Fazendo vamos dizer assim, um paralelo, eu estipulei que o meu corpo só aguentava 10 quilômetros na corrida. Nunca almejei 15, 20, 21, meia maratona, que a gente vive isso aqui em Floripa, né? O mundo do triatlon e da corrida. E hoje, assim, vendo tudo que eu consegui conquistar, eu vejo, tá, mas por quê? Porque justamente o meu corpo não pode, porque justamente eu, como profissional, não posso, né? São tetos imaginários. Tá tudo dentro da gente. Então, esse músculo, ele eternamente vai ter que ser exercitado. Muito bom isso que você falou, né? Até para a gente também assumir duas posturas aqui, que é a postura de ser audacioso, de colocar as coisas em prática, né? Não ficar só na teoria. Você é uma profissional que tem muito essa história marcada do eu tinha muitas teorias e não colocava as coisas em prática por causa do contexto da vida mesmo, por causa da jornada mesmo do mestrado, doutorado, enfim. E as coisas começaram a ser mais palpáveis e satisfatórias quando você, de fato, criou coragem para colocar em prática. E tem esse lado, né? Temos que ser audaciosos e corajosos, mas também o lado do largar o chicotinho, sabe? Porque eu sinto que a gente tem que ser gentil nesse processo, não gentil para ser acomodado, porque tem diferença, mas gentil de, claro, eu tô no meu primeiro degrau, olha só a dica da Bela, eu subi já um degrau. Agora eu vou ficar feliz porque eu tô almejando o próximo degrau, né? Você correu 1 quilômetro, aí você foi pro segundo, depois você foi pro terceiro. Tem esse processo. Eu sinto muito forte, porque eu tô na internet já há 10 anos, então eu sinto muito forte o quanto a internet na nossa geração, assim, eu tenho já até um termo chamado Zillennials, os millennials e a geração Z, né? Eu sinto o quanto essas pessoas elas estão sendo intoxicadas, mais uma vez essa palavra ruim, mas que funciona aqui, por essa comparação, né? Porque, se a pessoa olha a vida da Betina, da Isabela, de qualquer outra aluna nas redes sociais, ela não vai saber de cara das dificuldades, das inseguranças, enfim, e aí você fica achando que só você tem insegurança, você fica aqui, ó, no chicotinho, nunca vai dar certo, eu ainda não sou desse jeito, eu ainda não tenho tal coisa, eu ainda não conquistei isso, então, tem que largar o chicotinho. Não sei se você tinha um chicotinho forte. Eu tinha, trato isso em terapia até hoje, porque eu vejo que essas mini comemorações que a gente falou, elas me falam que eu já percorri uma parte e eu almejo outras, ok,
mas vamos pensar no agora, vamos comemorar isso daqui de fato é importante, sabe? E aí tá, vamos flertar com outro passo, mas sempre nessa de o que eu tô fazendo agora realmente importa. O pulo do gato foi uma frase que tu fala muitas vezes, que é uma profissional que não atua, que não entrega, é como se a gente estivesse devendo para o mundo. Lembra disso? O mundo paga um imposto muito caro. Imagina só, gente, o mundo, as gestantes, sem ter o atendimento de uma pessoa que investiu tempo no mestrado, num doutorado, em 2 pós-graduações, que tem toda a teoria na cabeça, mas não está oferecendo. Não performa. Então, o mundo paga um imposto muito grande se você não... Se o fisioterapeuta em si, que se dedica, né, que é preocupado, que é interessante e interessado no seu paciente, não atua. E, de novo, né, o mundo paga muito imposto, eu até anotei essa palavra aqui, pelo terrorismo que outros profissionais fazem. Porque, às vezes, é de forma... assim, despretensiosa. A comparação que você vê na internet é despretensiosa. As pessoas que postam nas redes sociais, elas não estão com a pretensão de fazer você, não vou compartilhar meus pontos fracos porque eu não quero, porque eu quero fazer você se sentir mal. Não, é porque ninguém quer compartilhar seus pontos fracos, suas vulnerabilidades, assim, com qualquer pessoa. Mas eu sinto que se você ficar num ambiente de terrorismo em que as pessoas propositalmente querem te fazer se sentir inferior, querem te fazer se sentir alguém que nunca está pronto, até o próprio sistema de educação é muito forte isso, né? Você precisa de um próximo curso, você precisa de um próximo equipamento boladão, de um quase você vai estar pronto. E até eu vou aproveitar esse momento para fazer um parênteses. Se você quiser ser aluno da pós-graduação em fisioterapia obstétrica, eu quero que você venha porque você sente que a gente pode transformar a sua vida, você sente que você pode se transformar em fisioterapeuta que você mesmo gostaria de contratar se estivesse grávida, segura, eficaz e muito bem remunerada. Mas eu não quero você na pós se você já sente que você está pronta, que você não precisa aprender nada mais, que você não sente que você está precisando de um ambiente diferenciado, previsão, suporte. Se você não precisa, eu não quero que você entre nessa roda do hamster. Eu preciso de mais uma coisa. Só venha para o lado de cá se você sentir que tem alguma lacuna que precisa ser preenchida e a gente está aqui para ajudar. Porque tirar os profissionais dessa roda do sempre sou insuficiente, sempre me falta algo, é algo que virou minha missão, sabe? Inclusive você, Isabela, se você conhecer fisioterapeutas que não estão atendendo por falta de coragem, mas enfim, por estar se sentindo insuficiente, às vezes vale a pena até você como colega mostrar para essa pessoa, gente, mas olha aqui, olha as evidências, você já sabe tudo, você já dá resultado dos seus pacientes, o que está te faltando aí, né? E eu acho, Bettina, que até isso, o gancho é para as alunas que estão iniciando na pós. Por mais que você se sinta incapaz, algum contato com a pós já te ajudou a ter bagagem. E o que tu não souber, tu vai ir atrás, né? Vai rever módulos, vai avançar em módulos, mas não porque eu tô somente alguns meses na pós-graduação, eu sou incapaz, eu só depois de concluir vou me sentir segura, né? A segurança ela vem com a prática, ela vem, né, com o buscar. Eu acredito muito que quando vem um desafio para nós em clínica, aí que eu gosto, porque daí eu vou ir atrás para aquela pessoa e aí aquele desafio ali já consigo usufruir em algum outro momento, né? Então não é uma coisa assim de eu preciso estar completo, não existe isso, não existe. E até eu queria saber da tua jornada, assim mesmo, com a gente, como aluna, no teu raciocínio clínico, o que você sente, assim, que hoje você aplica muito, de forma até não tão subjetiva, porque a gente falou de várias coisas subjetivas que são importantes para a gente desbloquear nos atendimentos, mas até de forma objetiva, assim, quais são as coisas que você lembra do raciocínio clínico que hoje são úteis para você na sua atuação, assim, como fisioterapeuta? Bettina, eu vejo que a minha ficha de avaliação para as gestantes ela é totalmente baseada na pós-graduação. Então, através desses resumos longos que eu fiz, eu revisitei essa matéria toda para construir tanto essa questão do raporte, né, com a paciente, que logo ele vem de cara, mas também saber detalhes da vida dessa mulher. Então, minha ficha, ela é bem ampla, tá?
meu primeiro contato com essa gestante, ele demora um pouco mais, porque eu quero saber de todos os detalhes e todos eles importam. Desde aquelas questões mais triviais do dia a dia, até aquelas coisas que possivelmente ela não me falaria. Como, por exemplo, atividades que raramente uma pessoa possa fazer no seu cotidiano. Andar de kart, hipismo, lembra que a gente falava sobre isso? Isso tudo eu pergunto. Muita perna cruzada, muito tempo sentada, qual é o condicionamento físico, enfim. E eu vejo que o meu plano de tratamento, ele se baseia nos pilares que a gente construiu durante a pós-graduação. Então, me baseio muito em mobilidade, né, em fortalecimento, coordenação desse assoalho pélvico, me baseia muito na questão da flexibilidade, alongamento perineal, e aí, a partir da pós-graduação, eu consigo mentalizar esse. Eu falo para a gestante como se fossem pinos de xadrez. Eles têm que andar mais ou menos indo juntos. E aí, eu, através dos pilares que a pós me deu, eu consigo ver onde está deficiente, né? Ó, a mobilidade aqui não tá legal, ela sente alguma dor lombar, alguma coisa, o que eu posso fazer para isso? Lá na pós-graduação a gente tem um respaldo através de oficinas e todo o acervo. Mas eu vejo assim que até pautado em semanas, né? Que isso a gente bate muito na tecla, né? De construir esse pensamento, ó, o que é prioridade para essa semana aqui? O que ela vai sentir? É enjoo? Mais possivelmente uma urgência urinária, aumento da frequência urinária? Como é que, né? Como é que a gente vai lidar com esse momento atual e o que eu tenho de já construção de técnica que vai beneficiar ela. Então, é totalmente baseado na pós-graduação. Acho que não tem, assim, um detalhe que eu não veja que não tem dedo da pós em obstetrícia. Eu acho interessante porque é o método 3x4, né, que você estava se referindo, dos objetivos e das próprias condutas. Eu acho interessante porque, em última instância, a gente não dá ponto sem nó. Porque eu sinto também que, às vezes, a Bela falou, eu coleto todos os detalhes da minha paciente. Aí tenho certeza que tem algum fisioterapeuta revirando o olho e pensando assim, não, mas quem vai pagar para uma avaliação tão comprida? Os pacientes querem logo tratamento. Ou até uma coisa assim, para que eu vou coletar tantos detalhes se eu não vou usar tudo isso? Mas quem disse que você não vai usar tudo isso, né? Então, a gente tem que ter um alinhamento entre a avaliação e uma avaliação que não é. Não sei se você viveu isso, mas eu lembro quando eu estava na faculdade, que eu fiz muitas avaliações na faculdade, e que a minha avaliação nunca era pensando num raciocínio clínico, era para ganhar 10, era para o meu professor achar que eu sabia avaliar o meu paciente, não porque eu estava pensando já no como vai ser as próximas semanas. A avaliação ela tem que ser com esse olhar assim, esse drive de, tá bom, ela me disse isso, já vou anotar aqui esse achado, porque isso vai exigir uma mobilidade. Esse achado vai exigir um fortalecimento perineal. Então, eu sou até suspeita para falar, porque eu posso passar horas falando sobre isso, mas que legal ver você aplicando isso. E até eu vou te perguntar, você não acha hoje que a avaliação, ela também é um instrumento poderoso de venda? Com certeza. Eu acho que no momento que, até pré-avaliação, tá? Eu acho que é fator decisivo dela saber quem a gente é naquele primeiro momento, tanto no marcar, agendar essa avaliação, né, que é o diferencial. Eu já tô com o script montado e dizer, ó, venha preparada para eu te conhecer, né? Não é uma coisa sistemática, pronta. E nesse momento da ficha é onde a gente mostra assim, nossa, isso daqui não é só rebolar na bola, entendeu? Isso daqui tem muita coisa por trás que eu nem sabia, né? Então, até através também dos instrumentos didáticos, a gente vai ali elaborando algo que, nossa, como é importante eu estar aqui, que bom que eu vim parar aqui para ter, né, o meu plano de parto e o acompanhamento gestacional com essa profissional aqui. Então, eu vejo que o relato delas pós avaliação é sempre, nossa, achei nosso momento maravilhoso. E aí entra de novo aquele mesmo
a mesma sistemática que a gente falou. Ok, pode ser cheia de detalhe, pode ter perguntas que muitas vezes são tópicos sensíveis para ela, mas aí vai da gente também tornar isso atrativo, né? O mundo paga o imposto se o fisioterapeuta não performa. E se o fisioterapeuta não é estratégico na avaliação, essa paciente não vai fazer o tratamento. E se ela não fizer o tratamento, ela não vai ter contato com os benefícios da fisioterapia, né? Então, quando você, por exemplo, é estratégica na avaliação, você coletou um monte de detalhes que no final vai culminar para você fazer um plano de tratamento que ela já vai saber ali no final da avaliação. Quantas sessões eu preciso? Qual é o que eu vou fazer nessas sessões? Qual é o planejamento de investimento? Porque os fisioterapeutas, eles têm essa mania, né, de ter medo de falar de dinheiro, medo de falar de quanto custa, mas eles esquecem que, assim, dinheiro é importante, é um fator decisivo para a gente conseguir planejar o nosso investimento. Às vezes não é uma questão de caro, é uma questão de eu me organizar para conseguir fazer acontecer e eu ver que isso vai valer a pena, né? E uma outra coisa, Bela, que eu até queria discutir contigo, eu tenho acompanhado, né? Já são são milhares de fisioterapeutas que tiveram contato com alguma coisa alguma coisa da escola materna, né? E aí, uma vez eu li uma coisa assim tão ruim, assim, a fisioterapia obstétrica da saúde da mulher como um todo, né? Que é uma área mais bem remunerada. É fato isso. Ela é uma área mais bem remunerada, mais valorizada frente a outras. É muito elitista. É muito elitista. É só para os pacientes que têm dinheiro. E aí eu queria até te perguntar, dentro da sua prática, você sente que você consegue adaptar o que você tem a oferecer frente às condições da paciente? Porque às vezes ela não vai conseguir fazer a gestão inteira, às vezes ela só consegue fazer uma consulta, às vezes ela só consegue fazer online ou uma avaliação. Você hoje sente que você tem esse borogodó para adaptar isso? Sim, também a palavra borogodó. E aí eu entro também em algo que eu vejo, que é a questão do deslocamento aqui dentro da ilha, não só pela questão de financeira, mas também por causa disso. E aí entro online. Nesse momento, principalmente de pós-avaliação, que eu já conheço aquela realidade, eu já tenho munição suficiente para saber esse plano, né? O que eu preciso, assim, isso daqui é alerta vermelho. Não pode faltar dentro desse plano, senão vai dar meleca. Através dessa avaliação bem detalhada e minuciosa, eu consigo manter, tá, então a gente não vai manter dessa forma presencial, mas a gente tem o outro plano, que seria o online, ou seria orientações, enfim, e aí a gente vai adaptando conforme a realidade daquela paciente, né? Não necessariamente até em questão de frequência, tá? Tem muita gente que não consegue manter a frequência semanal, ou também intensificar um pouco lá no final, que eu gosto sempre de dar uma assistência um pouco mais no terceiro trimestre. E outro terrorismo, além da questão de ser elitista, elas também têm o terrorismo. Eu cheguei atrasada, Isa. Eu tô atrasada nesse meu plano, eu já deveria estar aqui contigo antes. E sempre aquela sensação, já vai ter muita culpa envolvida nesse processo. Eu não tô amamentando conforme está preconizado. Eu não estou fazendo o tummy time com a criança. Coisas que vão gerar lá no futuro. Aí já está vindo lá no plano, né, do acompanhamento gestacional. Diz, calma, sabe? A gente vai... Ok, que bom que tu está aqui comigo, sabe? Que bom que a gente se encontrou. A gente vai fazer tudo que está ao nosso alcance, sabe? Porque tem muito terrorismo também envolvido. E assim, é terrorismo em cima das pacientes e também essa sensação, até retomando aquilo que você falou, tem que fazer muitos exercícios, muitas coisas, né? Mas sempre lembrar que um é maior que zero. Se a sua paciente só consegue fazer uma avaliação com você, dê o seu melhor para que ela seja melhor para ela ter vindo em uma avaliação, ela saia do seu consultório, saia dessa consulta online, saia, enfim, do encontro que ela teve com você, tendo um benefício, tendo contato com tudo que a fisioterapia obstétrica pode oferecer para ela, e não se sinta culpado, você deu o seu melhor, ela chegou, já aconteceu mais de uma vez, tô com 38 semanas, e eu acabei de saber que existe fisioterapia obstétrica, enfim, dá tempo, olha, não tem como te voltar atrás, mas eu vou dar o meu melhor para ter o borogodó aqui e de bolar um plano, um raciocínio clínico, dentro das prioridades que você precisa agora para a gente chegar nesse objetivo que você tem. Então,
Tem que ter essa congruência, né, de unir os fatores. Quanto tempo ela tem? Qual o orçamento que ela tem disponível? Então, eu sinto que até, Bela, falando, assim, de novo desse negócio da elitista, porque isso me incomoda muito. Cara, a gente não precisa ajudar só as gestantes dos nossos consultórios chiquérrimos. A gente pode ajudar as nossas gestantes em grupo, em plano de tratamento, né? Não necessariamente ela precisa estar junto com você, ela pode seguir o plano que você prescreveu na casa dela. Educação da paciente, que é algo assim que não existe fisioterapia obstétrica sem educação da paciente. Fisioterapeuta, se você atende gestante e não educa ela, você está fazendo isso errado. Você está fazendo isso incompleta, né? Isso até mexe comigo, sabe? Porque eu sei que tem muito mais gestantes no SUS, por exemplo, do que no particular. E as gestantes querem ser cuidadas por nós e a gente pode oferecer isso sem se desvalorizar. Você não precisa deixar de receber justamente, mas às vezes a gente precisa de um pouco mais de criatividade para conseguir oferecer isso para elas de uma forma acessível para elas, né? Isso, exatamente. Acho que a questão do online e de ter orientações em educação da paciente já pré-estipuladas, que a gente tem essa bagagem também, graças a Deus, na escola, porque é bem o que você falou, sem educação, porque a gente acha que todo mundo é da área da saúde, muitas vezes, né? Que já sabe o que tem dentro da nossa cabeça, mas não, vem um pai que é lá da área das finanças, sei lá eu, e não sabe como é que é um posicionamento, o que ele pode ajudar, como é que é o posicionamento que a gestante pode adotar ali enfim, até de direitos, né, no momento do parto, enfim, N coisas. Então, se a gente compartilhar algum grau de conhecimento, já vai ser um bom grau, assim, de ajudar, né, de auxiliar essa mulher nesse processo. E, Bela, esse aqui com certeza vai ser o podcast mais longo que a gente já fez até agora. E eu, indo para o final, eu queria que você dividisse aqui com as nossas fisioterapeutas, nossas colegas, hoje, se você tivesse contato, né, com alguém que está recém-formada e está flertando com a obstetrícia, ou alguém, por exemplo, que está querendo mudar de área de atuação e está enxergando que essa é uma área que visivelmente traz um brilho no olho diferente nos nossos atendimentos. Ou até, assim, uma mãe, acabei de ser mãe, eu gostei muito da experiência da maternidade, ou até não gostei, quero que outros pacientes não vivam o que eu vivi durante o meu processo, e estou pensando em ir para essa área da obstetrícia. Quais seriam os seus conselhos para essa fisioterapeuta, para essa colega? O que você acha que ela poderia pensar ou seguir nesse processo? Eu creio muito que, até onde eu tenho contato, tá, Betina? A escola materna, para mim, em nicho nosso país, é a referência. Em relação à completude, tem tudo ali, né, que a gente precisa. E aí eu acho que eu fujo um pouco também, que eu acho que é necessário falar isso, e já ressaltei em outro momento aqui da nossa fala, do que é dito, é feito, né? Então, uma das coisas que mais me marca, assim, em relação ao nosso contato e o acolhimento que tem com diversas realidades dessas profissionais que muitas vezes sofrem esse terrorismo ou que não se sentem capazes, né, de atuar, de performar como gostariam, é o acolhimento da escola, a assistência da escola, né, que é muito eficaz, esse senso de grupo que é construído entre as alunas, por mais que tenham diversos níveis, mas o que mais me chama atenção, e aí eu vou para o ponto que para mim é chave, é tu conhecer cada uma pelo nome. Isso para mim me marca muito, de tu saber a fisionomia e já saber, ó, essa daqui é a Isabela, ela é de tal lugar, a trajetória dela é essa, e mostra esse cuidado. Então, se a gente pega uma pessoa decepcionada com o próprio parto e queira mudar essa realidade, ou uma profissional insatisfeita com o nicho que ela está, seja tanto dentro da pélvica como fora,
eu vejo que ali ela não vai ter só conhecimento técnico, mas também essa rede de apoio continuada, né? Que te dá a chance de ter tanto essa bagagem para performar na área da obstetrícia, mas também outras técnicas que são rentáveis, né? Que a gente tem através das oficinas, que ali a gente também começa a ter ideias do que vender, como se portar, o que prestar atenção nessa mulher. E aí a gente começa a ter profissionais mais, vamos dizer assim, gabaritadas no nosso mercado e pouco a pouco a gente começa a trazer a mentalidade para futuras profissionais de que a fisioterapia não é essa coisa de convênio, que a gente não vai poder sonhar em ter a vida que a gente quer, que a gente não vai poder se mudar e viver em outra cidade que é a cidade dos sonhos, enfim. Viajar com as amigas, com a família, né? Então, são coisas que hoje eu conquistei, que eu vejo que é possível. Não é uma coisa, como a gente falou, que é simples, mas pouco a pouco, né? A gente constrói isso, e aí, para concluir mais uma vez, a questão de se sentir apoiada, de ver o brilho no olho, o teu e do pessoal por trás, assim, de que essa energia é o que, vamos lá, entendeu? Eu tô contigo, vai que eu tô aqui de respaldo. E qualquer coisa, se tu precisar, conta comigo, né? Que eu acho que falta, eu não vejo em outro lugar, assim. A Isabela não foi paga para falar isso. Eu te agradeço de coração, assim, até porque eu, eu te fiz uma pergunta sobre o que você falaria para alguém que quer entrar nessa área, e você resumiu em entre na escola materna, né? E, então, o que eu quero também deixar aqui de recado, né, para quem está nos escutando não é uma jornada fácil, mas assim, nada é. Não fazer nada também não é fácil, mas compense. Até eu queria te perguntar, Bela, hoje você sente assim, você gosta da sua vida? Você gosta da sua rotina? Você gosta do seu trabalho? Uhum. Sim, gosto. É uma coisa muito leve, e ela é um leve que às vezes até assusta, sabe? De tão leve que é. Eu acho que 2026 ele me vem para mostrar isso, assim, que se percorreu todo esse momento, se teve toda essa bagagem, e eu ter dado esses passos me fortalece para buscar mais, mas também essa questão de, nossa, eu tô justamente onde eu queria estar, eu tô performando uma coisa de paz e leveza, onde eu posso cuidar da minha saúde, né? Onde eu posso usufruir do ambiente onde eu vivo, né? Então, me traz essa questão de que o trabalho ele não é pesado, ele não é algo assim maçante, ele não é algo que me deixa. Não é um cansaço ruim, é um cansaço de quem, nossa, hoje eu contribuí para a vida dessa pessoa, sabe? Hoje eu contribuí para a vida de X pessoas. E aí tu tem a sensação de missão cumprida, não é de ansiedade, enfim, de outras coisas de insegurança, assim. E creio que todo mundo deveria ter o direito de experienciar isso, sabe? Essa vida leve em que você consegue ter uma liberdade, sabe? Acho que essa é a palavra, assim, uma liberdade de construir a rotina dos seus sonhos, colocar o pé no acelerador quando você quer acelerar, você poder colocar o pé no freio se você precisar frear. Acho que isso é algo que, principalmente quando a gente fala de mulheres, é algo que eu desejo para todas as mulheres, sabe? Bom, não tem emprego certo ou errado. Se você quiser trabalhar de CLT, se você quiser trabalhar como concursado, se você quiser abrir seu consultório, ter várias clínicas, não tem assim, um caminho único. Mas, independente do processo, eu acho que as pessoas deveriam escolher o que elas querem da vida e não sobreviver frente às únicas opções que parecem existir, sabe? Então, para mim, como professora, hoje como colega, né, porque somos especialistas juntas, é muito gostoso ver fisioterapeutas hoje não falando que fisioterapia não funciona, não falando, fisioterapia não dá dinheiro, fisioterapia não dá para viver uma vida confortável, e ter evidências, né? Então, eu também tenho meu caderno de evidências de que
não sou só eu que vivo essa realidade de eu sou uma fisioterapeuta realizada na minha profissão. E que não é uma realização de uma relação tóxica, de novo, essa palavra não é uma relação tóxica em que eu só a minha única fonte de felicidade é o trabalho, mas o trabalho me proporciona também ter outras formas de felicidade na minha vida como um todo. Então, Bela, eu queria te agradecer, assim, de coração, por essa conversa, pelo seu tempo. Gente, não sei se você sabe, mas assim, a gente está no verão de Florianópolis, num sábado de manhã, com o sol, porque aqui chove pra caramba. E a Isabela está aqui, dividindo seu tempo com a gente para compartilhar a história dela. Tenho certeza que, se você foi atento, você conseguiu captar vários insights. E muito obrigada, Bela. Muito obrigada pelo seu tempo e conta sempre com a gente aqui da Escola Materna. Muito obrigada, Betina. Obrigada mais uma vez pelo convite, por me incluir no teu projeto, não só agora, como em outros momentos. Eu me sinto extremamente lisonjeada de estar aqui. E espero que outras pessoas que estão indecisas em relação a tomar esse passo de ter a pós-graduação da escola materna como uma realidade, ou também que estão indecisas de seguir nesse meio, né, que esse relato e também a nossa conversa como um todo seja uma inspiração. E, como sempre, eu me mostro à disposição, tanto em contribuir contigo, enfim, né? Me sinto muito feliz com essa possibilidade de troca, como também outras pessoas que estejam aí precisando de algum apoio, enfim, alguma coisa.